A Câmara dos Deputados realizou uma audiência no âmbito do ciclo de debates sobre o projeto de lei 3179 de 2012, que trata da possibilidade de oferta domiciliar da educação básica, o chamado homeschooling. Desta vez, o foco foi nas experiências internacionais, com duas convidadas apresentando relatos sobre o homeschooling nos Estados Unidos e em Portugal. A assessora especial do Ministério da Educação, Inês Augusto Borges, abordou a questão brasileira mencionando as iniciativas pioneiras do Barão de Mauá e de Antônio Pereira Rebouças, ao falar sobre a experiência norte-americana sob uma perspectiva histórica, destacando a trajetória de diversas mulheres famosas nos Estados Unidos. O país, atualmente com 300 milhões de habitantes, tem cerca de 2,5 milhões de estudantes no sistema de homeschooling. Tem uma lei em 1642 já que os pais precisam educar. Então não é assim que os pais podem educar, os pais precisam educar os seus filhos, precisam ensinar a ler e escrever, e até a justificativa que está na lei é a seguinte: para que eles tenham acesso às escrituras sagradas e à Constituição da colônia. Então, precisa ler por motivos religiosos, precisa ler por motivos civis, por motivos políticos. Nos Estados Unidos, a lógica é inversa. As crianças precisam ter liberdade para aprender a ler, enquanto em outros contextos é proibido. Se nós fizermos uma história comparada entre Estados Unidos e Brasil, nessa mesma época, é assustador que em 1800 uma pessoa em Minas Gerais é presa porque abre uma escola. E a escolarização compulsória ela tem causado muito dano para muita criança que seria brilhante se ela tivesse liberdade educacional, mas ela é obrigada a estudar para a prova, então ela tem que estudar aquele trecho que vai cair na prova e não aquele arcabouço todo de interesse dela, e as crianças estão murchando, as crianças estão sofrendo por uma imposição de um livro didático no qual todas as pessoas têm que estar na mesma página naquele dia. A professora titular da Faculdade de Educação da UERJ, antes de mencionar a experiência portuguesa, que lá é chamada de ensino doméstico, também abordou a situação da educação em casa no Brasil, um país onde a evasão escolar entre os 14 e 19 anos é de quase 50%. No século XIX, a educação doméstica no Brasil ela era majoritária, mas ela não era majoritária por uma questão de opção. Ela era majoritária porque havia um número reduzido de escolas, e então aquelas famílias que podiam contratavam preceptores para que eles ensinassem os seus filhos e filhas nas casas. Então, o século XIX é um século em que a educação doméstica, para as famílias que tinham meios, ela é majoritária quase que no mundo inteiro. As escolas, pouco a pouco, vão sendo o projeto republicano, até porque é uma bandeira dos projetos republicanos e de nação que se escolarize até para que se dê oportunidades iguais a todas as crianças e adolescentes, à medida que eles teriam uma instituição que daria essa oportunidade e que teria, então, não só o ingresso, como a permanência de todos em um ambiente comum. Em Portugal, onde eu vi de perto esse acontecimento, era uma concessão que o Estado fazia para aquelas famílias que, como eu apresentei, justificavam de fato e de direito, como diz na lei portuguesa, a necessidade de aplicar essa modalidade aos seus filhos e filhas. O deputado Lincoln Portela, que é o autor do projeto de lei sobre a oferta domiciliar de educação básica, chamou atenção para o fato de que essa alternativa não pretende competir com a escolarização regular e disse ver como um erro a punição sobre aqueles que decidem ensinar seus próprios filhos. Mesmo tendo esse número exacerbado de crianças e adolescentes, pré-adolescentes ausentes da escola, somente quem faz educação domiciliar é que é punido. Os pais são punidos, porque vem alguém do conselho tutelar, alguém da família ou um vizinho que não compreende o que é isso, faz uma denúncia no conselho tutelar, o conselho tutelar vai para o Ministério Público e há procuradores, há promotores que entendem
da matéria, há outros que não entendem. E eles não chegam, inclusive, a ameaçar tomar a guarda dos filhos, dos pais que estão fazendo educação domiciliar. E isso é o absurdo dos absurdos.